Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Ouvintes, muito bom dia, saudações, bom ano para todos. Estamos a começar a primeira edição de 2026 do seu Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva. Estamos de volta para analisar alguns temas que marcaram a última semana nesta habitual produção da Direção de Informação da LAC, com a técnica a ser garantida mais uma vez pelo Emanuel Catelina e o Ricardo Dias. O José Silva volta aqui para moderar os temas da semana e também saudar os nossos convidados residentes. Para já, bom ano a todos, bom 2026 para o José Guerreiro, Rui de Castro, o Adbaio Vuns e o Enda Inglês, e também para o Gustavo da Conceição, apesar de não estar connosco nesta edição. Bom dia, bom regresso. Bom dia, bom ano. Bom dia aos ouvintes, bom ano a todos. 2026, a esperar que seja um ano próspero, assim foram os desejos no final de 2025 e no início deste ano. Exatamente, o olhar para as perspectivas, os desejos e sonhos deste ano que está a começar será o primeiro momento deste Jornal 7 Dias. Vamos aqui ter no pensamento de cada um dos comentadores o que se perspectiva para este novo ano. Outro assunto que marcou a semana e será também analisado é a proibição da pesagem de material ferroso. Isto também quer dizer pesagem e comercialização do material ferroso em todo o país. Durante a semana estão a ser encerradas várias casas de material ferroso, uma medida aplaudida por alguns, mas nem tanto por outros. Vamos ver também se teremos tempo de olhar para a lei do novo Estatuto das Organizações Não Governamentais, das ONGs, que esta semana começou a ser analisado, seria analisado na especialidade na Assembleia Nacional. No entanto, o debate foi suspenso, mas houve algumas reações de organizações durante a semana. Vamos ver se teremos tempo para olhar para este tema e também para fechar os nossos habituais recados aqui no seu Jornal 7 Dias. Vamos então começar. Zé Guerreiro, 2026, novo ano que já está com 12 dias, perspectivas, sonhos, desejos. O que é que se espera deste ano? Que temas, que assuntos é que, na sua perspectiva, devem ser atacados ou devem ser resolvidos para uma vida melhor aqui no país, Zé Guerreiro? Sim, senhor. Tema muito importante, de facto, que nos deve fazer refletir como angolanos, como cidadãos, como patriotas, não é? Mas antes de ir para aí, o ano passado, não é? Costumava iniciar o nosso programa um bocado a descontexto do tema, né, principal, do tema inicial. Eu não sei se este termo de descontexto existe ou não, né? Mas eu começava por saudar, primeiramente, alguns ouvintes assíduos do nosso programa, naquilo que eu chamo de humanização deste espaço, porque ligam-nos, efetivamente, mais a eles, a cada um dos nossos ouvintes. Hoje não vou homenagear e indicar nomes concretos, como com certeza farão outros colegas do painel. Vou saudar todos, né? Todos mesmo os nossos ouvintes fiéis, que ouvem o programa em direto na LAC, às 7 da manhã das segundas-feiras, ou que o acedem através do YouTube e do podcast. Nós estamos no início do novo ano, este é o nosso primeiro programa, por isso essa saudação, desejando naturalmente tudo de bom para nós todos, para os nossos ouvintes sobretudo, para toda a sociedade. Num contexto do nosso país muito complexo, né? Também para as nossas análises aqui no programa, também não é fácil. Um país com alguma complexidade em termos sociais, em termos de desenvolvimento económico, etc., também não é fácil. Por isso nós temos tentado ajudar-vos, a vocês, nossos ouvintes, fornecendo-vos elementos de análise, para que pensemos todos pelas nossas cabeças, sempre que possível fora das lógicas partidárias e das mensagens elaboradas aquilo que se diz em laboratórios, não? Que a maioria das vezes nada tem a ver com a realidade. Por isso, nós aqui no programa temos tentado, e acho que temos conseguido, fugir às fake news e aos populismos e demagogias
que graçam na nossa sociedade, nomeadamente na classe política. O que eu acho que falo de mim e sei que é assim que os meus colegas do painel todos também pensam. Nós queremos assegurar é que não nos move qualquer linha editorial que não seja a nossa consciência. Sermos intelectualmente honestos na análise, sem filtros, nem cumprindo agendas de terceiros. Não é? Com certeza que também erramos algumas vezes nas análises e nos comentários, mas com certeza os nossos ouvintes vão ter certeza que não é de propósito, ou prosseguimos a narrativa de que Cristo e o Nosso Senhor também erraram. Bom ano de 26 para todos. O Zé Silva sugeriu o tema que de facto é um tema sensacional, muito bom, porque é um tema estruturante, é o tema do início do ano, digamos assim, não é? Nós tendo alguma credibilidade, penso, porque nos chegam esses focos, alguma credibilidade e audiência junto dos ouvintes da LAC, devemos dar uma opinião, devemos perspectivar o que sonhamos, o que desejamos, o que achamos necessário fazer para que este ano seja melhor que o que acabou há 12 dias, como disse o Zé Silva, né? Eu vou sim dar a minha opinião, né? Do que devia ser feito, do que eu acho que seriam as bases principais para ultrapassar algumas das nossas dificuldades. Não podemos meter a cabeça debaixo da areia, né? Nós temos muitas dificuldades e começamos o ano de novo com muitas dificuldades. Mas as minhas ideias basicamente seriam as seguintes. Eu acho, não é? E já o disse anteriormente, portanto não é novidade, que devia ser feita uma remodelação profunda em pessoas e em estratégicas, uma remodelação, dizia, do Executivo angolano. Durante outros programas do ano passado, defendi várias vezes esta necessidade, que é a minha opinião, logicamente, também falível, mas eu acho que devia ser feito por vários motivos, poderemos depois explicar noutra altura, o porquê que eu acho que devia ser feita uma remodelação profunda em pessoas e em estratégias do Executivo angolano. Eu acho que muitos integrantes do nosso Executivo estão cansados e desacreditados e já não estão a conseguir segurar com eficácia o testemunho. Segundo aspecto, eu achava que devia ser extinto o Conselho Económico e Social, cujos integrantes, reconheço e reafirmo, são de elevada qualificação técnica, né, em vários domínios da atividade política, social e económica do país. Mas estes integrantes do Conselho Económico e Social, cujo órgão nasceu com uma boa intenção, eles estão agora amarrados a lógicas institucionais, protocolares e até de subordinação e de obediência política, né? Acho que fazendo com que as suas competências se diluam em números, pareceres e memorandos cuja execução real não conhecemos. Acho eu que cada um, reafirmando a elevada competência técnica profissional em vários domínios desses conselheiros do Conselho Económico e Social, acho que cada um deles devia ser desamarrado, desculpem o termo, os meus amigos que estão no Conselho Económico e Social, cada um deles devia ser desamarrado desses coletes de forças e deveriam voltar a ter voz independente, profissional e credível. Aliás, como foram sempre anteriormente a serem nomeados, com própria circunstância. E deviam assumir-se com posições e opiniões perante a opinião pública, a sociedade. Né? Deviam ter voz, com intervenção social ativa, empurrar os restantes empresários e outros agentes sociais nas mudanças que se pretendem. Outro ponto que eu acho fundamental neste ano é necessário reformular toda a estratégia de luta contra a corrupção, que já se viu não ter atingido os objetivos nobres, principais, que foram enunciados. Achava também, neste âmbito da corrupção, que deviam cessar, que deviam terminar todas as decisões de caráter económico e financeiro a alto nível que podem indiciar ou promover novos focos de corrupção. E todos os dias nós temos indicações de que há decisões que podem ir por esse caminho. É necessário barrar completamente todo este tipo de decisões. Eu acho que também devia ser dada uma volta completa, séria, honesta, né, à linha editorial da comunicação social pública, colocando-a ao serviço do Estado e da cidadania. As assessorias do Sr. Presidente da República e titular do Poder Executivo devem refletir durante este ano
profundamente sobre a forma como cuidam da sua imagem. Sua, Sr. Presidente da República, Sr. Titular do Poder Executivo. Como é que as assessorias cuidam da sua imagem, da sua agenda de Estado e pessoal no interior e no exterior do país? Como é que cuidam dos seus discursos, das suas entrevistas, dos seus contactos diretos profissionais com os seus auxiliares do Executivo, com as províncias e, em particular, dos seus contactos diretos com os cidadãos? As assessorias deviam refletir profundamente sobre este assunto. Dever-se-ia também descentralizar de facto as verbas para os governos provinciais e administrações municipais. Porque é ali onde estão os cidadãos, as dificuldades, as carências e as necessidades. Não colocar como prioritário os critérios da idade nem do sexo para as nomeações e promoções nas estruturas do poder, mas o mérito, a competência e a honestidade. Acabar em definitivo com as falácias e as mentiras sobre o pacote legislativo das autarquias e avançar sem receios para esta importante reforma do Estado. Estou a chegar ao fim, meus amigos, não dizer que é muito longo, não. Acho que é o princípio do ano, vamos. Um outro ponto que eu achava que devíamos transformar os tapetes vermelhos profusamente disseminados nos corredores do poder, que muitas vezes ofuscam as nossas consciências. Devíamos transformar esses tapetes vermelhos em vias verdes de acesso e diálogo com os cidadãos. Um benfiquista estar a dizer que transformar tapetes vermelhos em vias verdes não é fácil. Esta proposta saiu-me da boca, não é? Por isso, não é? E na sede do anterior, dar voz e microfones cada vez menos a pensólogos, comunicólogos, politólogos, tudólogos, etc, etc. E dar cada vez mais voz e microfones a engenheiros, a médicos, a arquitetos, a líderes juvenis independentes, a funcionários públicos, a economistas, a pescadores, a artistas, a advogados, a operários da construção civil, a pequenos agricultores, a enfermeiros, a autoridades tradicionais não assalariadas, a jornalistas, etc, etc. Eu acho que há forma de conseguir isso fora das narrativas partidárias. Suspender com coragem todas as despesas supérfluas da administração pública. Não é? E isso também é possível estar aos olhos de toda a gente todos os dias na imprensa. Dar de facto, na prática, não nos discursos, atenção à agricultura familiar e empresarial, priorizar a construção e fechamento de centros médicos, de escolas e apoio total às pequenas e médias empresas. Acho que este é um programa mínimo que podemos realizar em 2026. No tempo dos anos 50, 60, o MPLA, partido que até hoje, digamos, comanda o poder, tinha um programa mínimo e um programa máximo. E de facto foi cumprido o programa mínimo e eu me espero um bocado dessa ideia. Estabeleci este programa mínimo, que eu acho que pode ser realizado em 2026. E por isso as minhas opiniões durante o ano, neste programa, serão para defender este conjunto de ações e de estratégias. Segundo penso, o nosso país, mais do que o dinheiro, cimento e promessas, e por isso é que eu lancei estas ideias aqui no início do ano no nosso programa. Mais do que dinheiro, promessas e cimento, o nosso país precisa, este ano, de esperança, de verdade, de humanidade, de fé no futuro, de mensagens de unidade, de motivação, de mensagens de dinâmica de sucesso e de crescimento. O nosso país precisa de acreditar, de confiar e precisa de ter motivos para se mobilizar, para fazer e para fazer acontecer. Precisa de saber, através da mensagem da classe política, de que é possível mudar a situação. Se não for assim, nós não vamos lá. E era a minha mensagem de início do ano.
O pensamento e a agenda de José Guerreiro para 2026, Rui de Castro, como é que perspectiva o ano que agora está a começar? Como é que desenha 2026? Bem, seguindo um pouco aqui este sonho do Zé Guerreiro, né? O sonho comanda a vida, já dizia o poeta. Sempre comandou a vida, né? E enquanto há vida, há esperança. Eu ia começar por manifestar aqui aquilo que foi o meu contentamento ao ouvir o Presidente da República na sua mensagem de fim de ano a mencionar que a grande prioridade, ou uma das grandes prioridades para este ano será a área social, nomeadamente a saúde, a educação, a habitação e a assistência social. E aqui o meu contentamento, porque de facto nós temos procurado, todos os colegas deste painel, direcionar as nossas intervenções, as opiniões, as sugestões, sobretudo para esta área, que é aquela que tem a ver com o angolano, e onde há as grandes dificuldades, as grandes carências, algumas que até já não deveriam ocorrer num país com 50 anos, nomeadamente as que têm a ver com a fome e os índices de pobreza. Entretanto, também mencionou, já agora, o Presidente da República que em 2026 se iriam consolidar as instituições democráticas, incentivar o crescimento do setor privado e cooperativo da economia para a criação de mais postos de trabalho e aumento da oferta de bens de consumo. Bom, entretanto, ao ler, ao estudar, tenho um bocado este hábito, que já tem quase 50 anos também, de não só ouvir, mas de estudar alguns pronunciamentos, sobretudo dos presidentes da República. Comecei a penetrar numa outra dimensão, digamos assim, e acho que aqui creio que entrei já na dimensão do sonho e dos desejos, porque comecei a refletir sobre que 2026 talvez nos pudesse trazer um acordo entre os partidos parlamentares para uma revisão constitucional que venha a separar os poderes do Presidente da República do titular do Poder Executivo, reequilibrando assim a força dos três poderes, que as eleições presidenciais passassem a ser separadas das legislativas, já que Angola precisa de facto de uma figura suprapartidária como pai da nação e construtor de pontes e mesmo reparador de mágoas profundas. Que a nível do Parlamento se começasse efetivamente a fiscalizar as ações do Executivo e que víssemos surgir as comissões parlamentares de inquérito, às más práticas ou aos descaminhos do erário, e que iriam até começar com uma análise às contas paralelas que existem em algumas instituições ligadas digamos que às instituições estatais, não é?
ou também o inquérito aos verdadeiros testas do contrabando de combustíveis. No quadro da justiça, que esta ia finalmente em 2026 começar a ser mais atuante, mais justa e rápida, que os violadores de crianças e os sabotadores económicos passassem a ser penalizados com sentenças não inferiores a 50 anos, que a educação e a agricultura passem efetivamente a ser a prioridade das prioridades na governação, que a agricultura, digamos que tivesse beneficiado de uma correção da sua dotação no OGE de 2% para 10%, e que no quadro da educação víssemos a merenda escolar a ser distribuída às crianças mais carentes, um ensino primário mais exigente e moderno, e uma mudança no calendário escolar, em que as aulas decorressem mais no período do cacimbo e as férias grandes voltassem a ser no período do pico do calor, como aqui há uns anos já ocorreu, e é assim que ocorre nos países do Hemisfério Sul. No meio deste sonho, surgiu o meu neto a dizer que ele e um grupo tinham decidido que o lanche que levavam para a escola já deveria ser reforçado para distribuírem a alguns amigos e colegas que não tinham ou habitualmente não levavam lanche. E aí pensei que estava mesmo a sonhar. No quadro da comunicação social, vislumbrei para este ano uma atuação de uma área com um papel verdadeiramente público, onde existam mais cuidados com a ética, o equilíbrio e o contraditório. Neste meu sonho, repentinamente surge-me o líder da UNITA a ser entrevistado em direto no telejornal da TPA e a abordar o tema do material ferroso, em que ele dizia que se fosse governo, que trataria estes indivíduos como sabotadores e terroristas. Aí acordei repentinamente. E foi o sonho do Rui de Castro, Adebayo Vunjo, pensativo. Que pensamentos é que traz, que ideias, que país é que quer para 2026? Oxalá o sonho se concretize, né? Pelo menos os sonhos que fomos ouvindo por aqui, oxalá se concretizem. E tem tudo, né? Tem tudo, não são coisas impossíveis ou irrealizáveis, né? Portanto, antes de mais, realmente reiterar aqui a saudação aos nossos ouvintes e que efetivamente consigamos manter viva a chama da esperança, não é? E reforçarmos todos a confiança que temos no país, não é? Obviamente que não é um exercício fácil por esses dias, mas como se diz, também ninguém disse que seria fácil, não é? E portanto precisamos
de lutar para concretizar esses sonhos, né? De arregaçar as mangas neste princípio do ano, não só cada um no seu métier, mas tentando todos contribuir efetivamente para mudar o estado de coisas, né? Que não satisfaz, né? Nós vemos que a maior parte dos cidadãos manifesta alguma insatisfação, algum inconformismo com a situação e, portanto, precisamos de efetivamente realizar o sonho e grande parte daquilo que foi dito aqui, quer pelo Zé Guerreiro e também pelo Rui de Castro, eu não pode ser diferente e não tenho como não subscrever integralmente, né? Mas de qualquer modo eu tenho para mim também que efetivamente vamos ter um ano de 2026 bastante desafiante e também do meu ponto de vista determinante. E aqui assinalo 3, 4 áreas que me parecem, ou eixos que me parecem vitais. E antes de entrar no programa mínimo ou num programa de governo execuível para 2026, eu creio que há aqui considerações de conjuntura que são importantes observarmos, não é? E a primeira tem a ver com as questões políticas, não é? Vamos ter este ano um congresso nas hostes do MPLA. E poderá ser um momento importante para o partido, não é? Olhando não só as eleições de 2027, mas eu tenho para mim que vai repercutir quase por uma geração. No fundo, o que eu tenho para mim é que vai ditar o futuro dos próximos 10 até se calhar dos próximos 20 anos. Não é? É um congresso eletivo, não é? É um congresso sobre o qual se espera que o MPLA venha a designar aqueles que poderão ser os seus cabeças de lista no atual contexto constitucional para as eleições gerais de 2027 e, portanto, é um ano em que, efetivamente, do ponto de vista político, haverá alguma movimentação, não é? No sentido de se chegar a um figurino, pelo menos dentro do MPLA, com repercussão naquilo que é a sua projeção para o país, a um figurino sobre a liderança do partido e depois também os candidatos para a pole position, digamos assim, não é? Quer o candidato ou a candidata para presidente e quer o candidato ou a candidata para vice-presidente, para além de depois, ao longo de 2027, se chegar aquilo que será a lista, não é? A proposta de lista de deputados, portanto, do partido. Também teremos este ano um congresso eletivo na OMA, não é? E sem dúvidas uma organização histórica com necessidade de ser revitalizada face aos problemas sociais que vivemos, e ainda o final do ano ficou marcado, e agora estes primeiros dias de 2026 ficaram marcados por episódios muito tristes de violência contra mulheres e crianças, e se espera que uma organização como a OMA, não obstante a sua matriz política, venha a assumir algum protagonismo maior no sentido de defesa e de promoção daquilo que são os direitos, as garantias, o bem-estar desses dois nichos populacionais, em particular as mulheres, e quem fala das mulheres fala também muito das crianças ou da jovem rapariga. Por fim, temos um ano em que se impõe dentro da atual legislatura, pelo menos até ao final deste ano legislativo, portanto creio que em agosto, antes dos deputados irem de férias, será fundamental que se consiga resolver o imbróglio das últimas leis do pacote autárquico, não é? E, portanto, será importante conseguirmos aqui trade-offs, acordos, negociação,
para efetivamente fechar-se aquilo que é o quadro, digamos, legislativo que permite o país a seguir, não é, aspirar à realização de eleições. Eu tenho para mim, realisticamente falando, que 2026 não será o ano das eleições autárquicas, não é? Mas pelo menos o quadro legislativo que institucionaliza as autarquias no país pode ficar fechado este ano, não é? Depois o país, obviamente, que tem outros desafios, quer do ponto de vista económico, do ponto de vista social, e eu aqui do ponto de vista económico, e aqui olhando também para a conjuntura, não é? E aqui a conjuntura internacional que assinalo é a Venezuela, não é? Onde, não obstante tudo que se diga, sabemos que o que está ali em causa é o petróleo. E nós, embora as nossas reservas sejam, até aqui pelo menos, infinitamente inferiores ou muito inferiores às da Venezuela, não é? Mas nós temos ainda algumas reservas e alguma capacidade de produção petrolífera, não é? E, portanto, obviamente que toda a economia dos recursos minerais, incluindo-se aqui o petróleo, deve ser reapreciada no sentido, deve ser olhada continuar a ser apreciada com muita atenção, no sentido de efetivamente tirarmos melhores vantagens do ponto de vista daquilo que é o conteúdo local, não é? Tirarmos melhores vantagens e benefício deste recurso, que, como se vê, não é? Como se vê do ponto de vista das dinâmicas internacionais, sem dúvidas o petróleo continua a ser um elemento relevante para a economia mundial. E, portanto, tendo nós a sorte de possuir algumas reservas, ou reservas relativamente significativas de petróleo, não é? Precisamos efetivamente continuar a trabalhar para que o petróleo, como os outros recursos minerais, possam jogar aqui um papel mais expressivo na dinamização da nossa economia, não é? Outro aspecto que me parece vital para o relançamento da nossa economia tem a ver com as infraestruturas, e aqui chamo particular atenção o tema das estradas, não é? Que nós não vamos conseguir fazer país com o nível de estradas que temos hoje, e precisamos olhar com muita atenção e definir um programa de recuperação, pelo menos da malha rodoviária existente, não é? Tornando-a efetivamente funcional, porque não podemos, hoje temos uma estrada boa no sul, amanhã no norte já não está bom, no leste não avança. Não, acho que nós precisamos, é verdade que não será em um ano, mas do ponto de vista da recuperação e dos sinais, no sentido de devolvermos e criarmos esperança e confiança às pessoas e à economia, não é? São importantes, não é? E são importantes no sentido de termos aqui estradas com alguma qualidade, não é? Que possam servir para os próximos 10, 15, 20 anos. Não podemos entrar nesse ciclo, até é quase eleitoral, né? A cada 5 anos temos que estar a refazer as estradas do país todo. Portanto, é importante que a ser feito o investimento, que haja alguma responsabilização, quer de empreiteiros, quer de fiscais, para a salvaguarda da qualidade das estradas, no sentido delas oferecerem alguma durabilidade. E as estradas aqui, defendo que são um elemento vital para a dinamização de toda a nossa atividade económica. Quer a indústria extrativa, ela precisa das estradas e agora também dos caminhos de ferro, mas quer mesmo de um elemento que me parece vital a aprofundarmos em 2026, que tem a ver com a agricultura. E eu, embora reconheça a importância da agricultura empresarial e industrial, eu assinalo para mim que, dada a natureza do nosso país, e aqui é a natureza social, não é a agricultura familiar que nos permitirá resolver, por exemplo, e combater a pobreza, não é? E, portanto, os investimentos ou a aposta na agricultura familiar deve ser mais incisiva, não é? E isso deve passar
pelo elemento do financiamento. E atenção que estamos num ano em que fala-se a miúde em alguma estiagem, em algumas regiões já. Não é? E, portanto, quer dizer que os agricultores vão precisar efetivamente de apoios, não é? E aqui falo principalmente de apoios financeiros e de outros meios, sobretudo equipamentos de irrigação, para então não termos algum stress do ponto de vista da produção agrícola e, obviamente, isso repercutir ainda mais na fome e na pobreza. Para terminar, também para não me alongar muito, obviamente que fica um tema que me parece importante na questão social, que tem a ver com aquilo que eu considero o programa Educação para Todos, que eu acho que é importante olharmos sim para a qualidade, mas parece-me que do ponto de vista de metas e de ambição nós deveríamos olhar e investir seriamente no programa Educação para Todos, no sentido de não nos esquecermos de um problema social grave que temos, que é o número de crianças que anualmente ficam fora do sistema de ensino, algumas desde tenra idade, o que quer dizer que são crianças, são cidadãos, são pessoas que ficam quase que com o futuro comprometido à partida, porque ao invés de entrarem para a lista de pessoas que podem usar a educação como seu elevador social, como elemento para a sua mobilidade de transformação, acabam por estar por essa via já condenados a uma situação de extrema vulnerabilidade. E, portanto, eu creio que o tema da educação deveria continuar a merecer uma atenção, mas é uma atenção com objetivos muito claros, com metas muito bem definidas, não é? No sentido de, num horizonte de 5, 10 anos, resolvemos o problema, mas isso significa que precisamos de começar, pelo menos com a definição de um plano nesse sentido, em 2026. Assim é 2026, na perspectiva de Adebayo Vuns. Também já ouvimos aqui o José Guerreiro e o Rui de Castro. Falta-nos também saber das expectativas, dos sonhos e desejos do Enda Inglês para o ano que está agora a começar, mas vamos agora partir para o primeiro intervalo e voltamos daqui a pouco. Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Enda Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. De regresso para a segunda parte do Jornal 7 Dias da semana em retrospectivas do ano 2026, primeira edição, e neste primeiro programa estamos então a ouvir dos nossos comentadores residentes o que é que esperam de 2026, que desejos, sonhos, o que se quer de Angola nos próximos meses, num ano que está também, que serve de ponte para o ano eleitoral de 2027, que anseios para o país. Ainda em inglês, é longa a lista de desejos, de agenda para este ano? Bem, as minhas melhores expectativas são de que possamos, né, materializar os objetivos que o Estado ou o Executivo estabeleceu, né, no âmbito do seu programa de governação para este período, né? Nós estamos, e como bem referiu o Zé Silva, nós estamos num ano pré-eleitoral, não é? E claro que é a altura de começar a fazer contas, né? Mas a melhor expectativa é que se materializem a maior parte dos objetivos e resultados e impactos relacionados com a política, a estratégia e programa de governação. Claro está que nem sempre, e por várias razões, as coisas não ocorrem como se pretende, na dimensão e no tempo que almejamos, mas independentemente de gostarmos ou não de quem esteja a dirigir,
de estarmos ou não alinhados e pertencermos ou não ao espectro político de quem está a dirigir, nós devemos fazer fé de que aquilo que é bom e que esteja alinhado com os interesses do povo, das pessoas, da população, das comunidades, sejam realizados e que se faça tudo até o último minuto para que se materializem. Obviamente que no ano pré-eleitoral as atenções estarão com certeza viradas para o jogo de poder, manutenção de poder para quem está no poder e para aqueles que estão a disputar o poder. Portanto, o que espero é que possamos assistir o aumento, né, da pressão sobre quem esteja a dirigir. Há um outro aspecto da envolvente que é a componente externa. O Adebayo tocou assim superficialmente, né? Mas certamente em relação àquilo que são as nossas expectativas, sonhos, não é? Nós estamos a assistir movimentações que certamente vão alterar e podem comprometer a nova ordem internacional, não é? Sobretudo em matérias de segurança, e isto, claro, é possível que também nos afete, não é? E devemos ter em conta nas nossas análises, não é? Portanto, em termos de ir mais ao concreto, era que, portanto, no primeiro ponto, no ponto mais alto, é que as aspirações, necessidades, expectativas das populações sejam materializadas. E quais são essas expectativas? De um modo geral, em países como os nossos, né? Como o nosso, ainda um país em desenvolvimento, as expectativas têm sobretudo a ver com emprego digno e rendimento estável, educação de qualidade e com utilidade prática, saúde civil e funcional, habitação condigna e serviços básicos, segurança e estabilidade social, mobilidade social e igualdade de oportunidades, boa governação e combate à corrupção, oportunidades para a juventude, infraestruturas e desenvolvimento econômico local, dignidade, respeito e voz. Essas são geralmente as expectativas das pessoas. É importante que haja, e para atender e satisfazer essas expectativas, é importante que haja vontade e interesse político, não é? Tanto quem está a dirigir e quem está a dirigir e gerir o país, não é? Que tudo faça e que alinhe as suas ações visando a materialização e a satisfação dessas necessidades, expectativas e interesses, mas quem está a concorrer para o poder que faça a sua luta, não apenas para conquistar o poder, mas que tenha em mente este propósito, não é? Não perder de vista este propósito, que a luta não seja apenas de conquista de poder para o poder. Um outro aspecto importante para que consigamos, então, materializar esses anseios é termos uma administração pública profissional, desarmada ou livre de interesses particulares, privados, de grupo, e que tenham que esses interesses, né, geralmente são contrários aos desígnios da nação e podem, inclusivamente, comprometer a nossa sobrevivência enquanto Estado soberano, não é? É necessário que haja também capacidade de controlo, fiscalização, monitorização de toda a atividade do Estado, né, por entidades independentes, profissionais, incluindo, e nós ainda temos um caminho a andar, um tema relacionado com a participação do Poder Legislativo neste processo de acompanhamento das atividades do Estado, né? A independência e a eficiência do Poder Judicial é fundamental também. E também, muito embora seja um órgão da administração pública, né, mas gostaria de dar ênfase que, e por termos um sério problema de corrupção, tanto que era a grande corrupção e a pequena corrupção, nós
só poderemos dar avanços mais significativos se tivermos também um sistema de investigação criminal mais independente também, mais profissional e com capacidade de atuar. Na prática, o que eu acho é que ainda convivemos com situações muito críticas. Há que se fazer transformações estruturais nas diferentes componentes que elenquei, e isto claramente que não se faz num ano, e é muito provável que algumas dessas transformações estruturais não ocorram até as eleições, não é? Na prática, e é por isso que não aprofundei as minhas observações em questões mais de pormenor, porque acho que há um problema estrutural ainda por resolver, e na prática essas minhas notas fosse para aproveitar para um próximo programa de governação, não é? Para quem, não é? Para aqueles que vão manter o poder e que estão na luta para conquistar o poder. Não podemos também perder de vista, não é? Porque tudo isto depois envolve as pessoas. Não se faz isso sem boas pessoas, e o tema da moralização e mobilização da sociedade é também fundamental. Geralmente a ênfase recai para os políticos, não é? Os partidos políticos, não é? Os políticos, a administração pública, mas é também responsabilidade para o estado de coisas atual e para aquele que se pretende, né? O estado de coisas mais positivo. É também importante a participação dos tecnocratas, dos profissionais, os sindicatos, as autoridades tradicionais e as comunidades que têm que, nas suas lutas, não é? E abordagens de ação, devem ter uma abordagem também de solução. Ainda recentemente, por exemplo, este ano, não é? E eu acho que é assim que devemos também dar este passo. Abordou-me uma pessoa próxima, conversas, porque temos conversas, não é? E às vezes o que sinto é que as comunidades estão muito dependentes do Estado, não é? Há falta de mobilização, por isso é que eu trago aqui este elemento. Abordou-me uma pessoa que diz que tinha um projeto de construir uma escola num município, numa província, não é? E é algo que, pelo nível até desta pessoa, não me estou a referir a uma pessoa que tenha muito dinheiro, mas tem um capital de relacionamento muito, muito forte, não é? É possível que possa fazer e materializar este desidrato, não é? Na prática portanto, a sociedade, mais do que espetáculos, farras, festas, e termos a fama de bom viver e bem vestir, que canalizemos essas nossas energias, essa nossa criatividade para encontrar as melhores soluções para então materializar o objetivo de prosperidade, de progresso, bem-estar do nosse país. É um processo e temos todos de estar cooperar para a realização desse esforço, porque independentemente de quem faça, como digo sempre, se progredirmos, todos nós ganhamos ou beneficiamos. Obrigado, ainda em inglês. Aqui também as expectativas, desejos, os sonhos para 2026, aquilo que para os nossos comentadores poderia ser o país real, com mudanças a serem feitas já a partir deste ano e que naturalmente que deveriam mudar a vida dos angolanos nos próximos tempos. Mas nós aqui também olhamos para o país, eu dizia há pouco tempo que seria o país ideal, né? Mas nós olhamos para o país real, aquilo que acontece, aquilo que todos os dias mexe com a vida dos angolanos a cada semana. Estamos aqui para analisar os factos no seu jornal 7 dias. E na última semana,
um dos temas que marcou foi a proibição da pesagem e comercialização de metal ferroso e não ferroso em todo o país, com a publicação de um decreto executivo pelo Ministério da Indústria e Comércio. A prática da atividade de pesagem de metal ferroso e não ferroso foi publicado este decreto na última terça-feira, com vista a estancar os constantes atos de vandalismo a infraestruturas elétricas, hídricas, de transportes, de comunicação, saneamento, entre outros serviços públicos essenciais em todo o país. José Guerreiro, este é o país real onde assistimos aí pelas ruas à recolha de material ferroso e não ferroso. É uma prática para além de grandes quantidades, até de pequenas quantidades. Em bairros é comum vermos dizer: estou a comprar ferro, máquina estragada, geleira estragada, tudo a ser recolhido. Inclusive já não se vê muitas sucatas pelas ruas porque vai para a casa de pesagem, vai para o peso, e é assim que muitos cidadãos vão fazendo o seu sustento. Zé Guerreiro, esta medida tomada pelo governo com vista a estancar também práticas que lesam a manutenção e muitos bens públicos, porque também é verdade que há muitos atos criminais, pode assim considerar, praticados por cidadãos na ânsia de conseguirem este material que depois é levado para a pesagem. Foi certa a medida do governo? Quer dizer, eu acho que sim, não é? Só que é uma medida que vê a árvore e não vê a floresta. Quer dizer, acho que iniciamos o ano na mesma tendência. É uma medida necessária, não é? É absolutamente necessária para estancar esses atos de vandalismo que o Zé Silva se referiu, não é? É uma medida importante, mas a medida está no fim da linha. Desculpa, eu estou um bocado engripado. É uma medida que está no fim da linha de todo um processo, não é? Que deixa para trás outras questões, como seja a necessidade, nos casos de alta sabotagem económica, aliás, como sonhou o nosso Rui de Castro, né? Há atos de bandidagem que têm que ser combatidos como atos de bandidagem, digamos, a montante. Assim como todos os exemplos que o Zé Silva deu, não é? De que se passa nos bairros, também tem que ser visto a montante, que é a pobreza. Ou seja, estamos de facto a atacar, volto a dizer, medida importante no fim da linha, mas não podemos esquecer a importância das forças de defesa e segurança combaterem o que está a montante, que são os atos de bandidagem quando isso aconteça, e também, sobretudo, os atos a montante, que é a pobreza das pessoas, que são muitas vezes esta pobreza que leva a estes atos, não é? A esta busca por materiais ferrosos, etc, etc. Portanto, eu pouco mais sei a dizer que não esta pequena reflexão, não é? No sentido de aprovar e dizer que sim senhor, esta medida, não é? Que não atinge as unidades industriais legalizadas, não atinge as siderurgias, não atinge as metalurgias, não é? Não atinge as indústrias transformadoras que utilizam materiais ferrosos, não é? Agora, eu não sei até que ponto, não é? Estas grandes indústrias que não foram atingidas por essa proibição de pesagem não vão recrutar os mesmos pobres para continuarem a fazer o trabalho sujo, não é? Já não para eles próprios, mas para entregarem a estas grandes empresas que não foram atingidas pela medida. Portanto, acho que esta medida está sendo tomada também já um bocado fora de tempo, porque já há muito tempo que isto era reclamado, né? Mas mais vale tarde que nunca. Mas eu gostaria que se vissem, sobretudo, as questões que estão a montante no que respeita ao combate à pobreza, não é? Que para resistir às carências, às dificuldades, aos falhanços da política económica do país, recorrem também, não é, a esta prática, que é ilegal e que eu condeno. É só. Obrigado, Zé. Adebayo, é por aí, por estas medidas que podemos estancar estes constantes atos
de vandalismo às infraestruturas, ou seja, a principal causa de atos de vandalismo, e que alguns até, disse o Zé Guerreiro, são considerados ações criminosas ou de sabotagem, é a ânsia, a procura deste material para depois levar estas casas de pesagem a estes sucateiros, intermediários, esses interpostos que vão surgindo um pouco por todo o país? Bom, tenho aqui... eu entendo a bondade da medida, não é? E faz lembrar um bocado aquela expressão: isso está demais, não é? Eu estava demais, não é? Mas também entendo que não é suficiente, não é? Não é suficiente, e pior do que isso, revela alguma ineficiência dos serviços de fiscalização, de controle, a atividade que é exercida por essas casas, não é? Por estes empreendimentos que são necessários, né? Que cumprem o seu papel social e económico. Agora, o que se impunha era que houvesse efetivamente capacidade de controle, de tal certificação dos materiais, entidades que conseguissem supervisionar esse trabalho com o máximo de rigor e sem nos deixarmos levar pelas questões de corrupção que também gracejam quem faz fiscalização nesse país, não é? E portanto, a mim parece que a medida em si é um paliativo, não é? Não resolve integralmente a questão, pode num primeiro momento desestimular, é verdade, mas o que me parece fundamental, em primeiro lugar, é, obviamente, que as condições gerais se melhorarem. Acredito que essa tendência para esse tipo de práticas, que configuram mesmo crimes, não é, iria reduzir de forma drástica se não acabasse mesmo, não é? Por outro lado, essa atividade económica, não é, precisa ser melhor enquadrada, fiscalizada, regulada, não é? Porque por aí também traficam outras situações, não só esta do vandalismo de materiais, sobretudo de equipamentos de infraestruturas relevantes, de saneamento, de eletricidade e outros mais, não é? Situação ainda maior que nos obriga a repensar tem a ver com as situações de vandalismo de uma forma geral, não é? E aí sentimos vários comportamentos, várias situações, até mesmo na conduta social dos cidadãos, muitas das vezes, né? Às vezes no afã da luta pela sobrevivência, acabam por incorrer em situações que configuram verdadeiros atos de vandalismo. E aqui trago só à baila o exemplo flagrante, clássico, não é, dos motoqueiros, por exemplo, não é, cuja atividade é social, económica, o que for, mas que muitas das vezes acabam por criar mais caos, mais desordem, mais desestruturação social do que verdadeiramente o objetivo sobre o qual inicialmente deveriam se focar na sua essência. Portanto, eu entendo que é necessário, não é, que não obstante esta medida de suspensão, se repense o modelo desse negócio, não é? E o modelo de negócio do ponto de vista da regulação do Estado, dos serviços de fiscalização para um controle dos materiais que são disponibilizados, não é? Sendo que, repito, não é? Também precisamos olhar para o tema da corrupção nos serviços de fiscalização, que, ao serem permissivos, acabam por, no final do dia, permitir que essas situações depois possam continuar ou regressar. Rui, o que também ocorreu após a publicação deste decreto é que logo a seguir as autoridades policiais de fiscalização começaram a encerrar várias casas de pesagem, interpostos, sucateiros a nível de todo o país. E vamos agora, afinal, tendo a noção de que há um grande número
de casas que acabavam por empregar pessoas, eram, como dizíamos em instantes, também fonte de sustento, apesar de no meio haver alguma ilegalidade. O que é que se pode esperar depois deste encerramento, com todo o material que já existe, do ponto de vista de estoque? Há uma atividade, há um investimento que também poderá ser penalizado? Haverá prejuízos destes gestores destes espaços? Bem, quando se tomam as medidas, devem haver sempre pelo menos algumas cautelas para se proteger quem durante aquele período ou durante aqueles atos que no final acabavam, muitos deles por serem lesivos ao próprio Estado, tenham depois o que fazer e como fazer. E então, neste particular, está previsto nesse decreto que já se mencionou anteriormente, que todas as licenças para pesagem de metais sejam revogadas e que as instalações das sucateiras e destes intermediários devam ser também encerrados. Portanto, este movimento que está a haver é uma consequência do decreto. Mas o mesmo decreto também prevê que as unidades industriais legalizadas, siderurgias, fundições e outras, podem continuar a operar normalmente, portanto estão legais, só que será que poderão adquirir o material que estão nestes interpostos e sucateiros encerrados? Podem adquirir, desde que este material não resulte da vandalização deste ou daquele bem, porque há aqui uma distinção entre, no material ferroso, não é? Aquele que vai para o lixo. Não é? Vamos, por exemplo, a carcaça de um carro. Não é? Este material, o carro chegou ao final do seu tempo de vida útil, ou teve um acidente, algo do género, e aquele material pode ser adquirido por uma siderurgia, é pesado, enfim, pelas normas que tiverem que haver, e esse processo decorre normalmente. Pelo contrário, se o que estiver a ser vendido, se for a roda de um comboio, se for uma travessa também do caminho de ferro, se for uma quantidade de cabo com cobre, ou tampas de redes de esgotos, ou tampas da rede de esgoto e outros, não é? Que façam parte do património público, aí já não pode comprar. E esse material é confiscado. Bom, e depois vamos ver qual é a utilização que o próprio Estado vai dar, porque aquele material é propriedade do Estado. Portanto, há efetivamente, isso está previsto. Agora, o grande problema será a operacionalização deste mesmo decreto, porque já foi mencionado aqui pelos meus colegas que por circunstâncias ligadas às dificuldades económicas e outras, a partir de um determinado momento começamos a ver que os catadores de lixo se estavam a especializar cada vez mais em material ferroso. E então depois este material ferroso já não era procurado só no lixo, já era procurado noutros sítios, inclusive nos cemitérios.
E, passado um tempo, começamos a ouvir falar das tampas, portanto, nas estradas, nas travessas do comboio, e depois chegamos às torres de distribuição de energia elétrica. Ora, ao longo desse processo, nós tivemos não só os catadores de lixo que não têm emprego, que estão com dificuldades, que não têm como se alimentar, portanto estão atingidos por uma pobreza extrema e têm que obter algum dinheiro para sobreviver. Faziam parte, ou ainda fazem parte, de um leque onde também tem empresários, onde tem redes que depois têm ligação com o comércio internacional, onde estes mesmos materiais são necessários e há bastante procura e, portanto, ficam integrados aqui num leque onde tem, digamos que estes que normalmente são apontados como os causadores, mas estes são apenas a ponta do elo, porque ou digamos que o elo mais fraco da cadeia, porque tudo isto obedece quer a interesses económicos, e aí é todo este negócio, inclusive no nosso último programa do ano passado, tivemos a oportunidade de falar também um pouco por causa das torres que tinham sido destruídas e que puseram as províncias de Benguela e do Kwanza Sul às escuras durante 24 horas. Tivemos a oportunidade de falar que neste processo da venda e exportação de material ferroso, que também tinha sido descoberta uma rede em que nos contentores onde este material era colocado para ser exportado também iam diamantes, ia mercúrio, ia cobre e enfim, e ouro. Portanto, é também uma forma de camuflar outro tipo de negócios e que também fazem parte, ou poderão fazer parte, de uma estratégia de enfraquecimento do Estado angolano, enfim, para outros desígnios que não vou colocá-los ainda aqui agora, mas facilmente poderemos entender. Ora, quer dizer que, dizia eu há pouco, nós aqui, de facto, há esta lei, este decreto, e há a necessidade de o saber operacionalizar. E aí temos que começar logo por ver como é que estas pessoas que estavam neste negócio vão sobreviver. E falar em sobrevivência, também há casos que o Zé Guerreiro falava da questão da pobreza como uma questão montante, e também notamos, né, nesta recolha de material, de metal, da tal onda de vou levar isto para pesar, a presença de crianças, né? Também a questão aqui do trabalho infantil, a recolher este material ferroso e não ferroso. Sim, portanto as crianças são usadas para muita coisa e também para isto. Então dizia que nós, por exemplo, podemos organizar ou facilitar a criação de cooperativas para que estas cooperativas tenham
a responsabilidade de agregar estes, vamos chamar os catadores do lixo ferroso, para vender a quem pode comprar. Portanto, este conjunto de cidadãos que faziam a recolha nas lixeiras e noutros sítios deste género de material podem continuar a fazer o seu trabalho, ficam organizados em cooperativas, têm os montantes resultantes do seu próprio trabalho e, portanto, não se lhes colocam dificuldades. Em contrapartida, é preciso criar circuitos de controle e fiscalização, falava há pouco disto até o Adebayo, que de certeza que ao serem tomadas estas medidas, quem estava neste negócio vai procurar contrariar as medidas. Portanto, vai tentar manter o seu negócio, porque é rentável. Onde é que nós temos que estar mais vigilantes? É nos portos, particularmente nos portos de Luanda e do Lobito, porque o material, conforme está ou já fundido, o grande objetivo é para ser exportado. Ora, para ser exportado é pelos 2 principais portos, mas sem descurar os outros. Então aqui é necessário que quem trabalhe nas áreas de fiscalização, nestes terminais de contentores, sejam grupos que, por exemplo, sejam trocados regularmente, por formas a não criarem as tais amizades e para serem facilmente corrompidos por aqueles indivíduos que estão por trás do negócio. Por exemplo, para se fundirem estes materiais, é consumida muita energia. Portanto, neste processo de fundição, o cruzamento de dados entre a AENDE, o Ministério da Indústria e o Ministério do Interior, da mesma forma que já tem ajudado a detectar irregularidades no campo das chamadas bitcoins, As criptomoedas, também neste caso poderão ser detectados pontos onde esteja a haver um consumo anormal de energia e que nos poderá fazer chegar a fundições clandestinas e, portanto, estes indivíduos serem alvo de penalização judicial. E as grandes ações e as grandes preocupações deverão ser direcionadas para o comprador final e não nos perdermos muito em estar atrás dos jovens ou das crianças que apanham pedaços aqui e ali, porque o designado filé mignon deste negócio não está aí. Está, de facto, no material das ferrovias, das pontes, e, portanto, é aí que nós temos que ter mais atenção e para a própria lei ter efetivamente algum valor, mas que não há dúvida que, para mim, até já vem um bocado tarde, porque já tivemos prejuízos enormes com estas vandalizações. Pois, e prejuízos que até também já levaram que fosse vandalizada, por exemplo, a linha férrea na zona do novo aeroporto, do Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto, que também é uma situação que deixou alguma preocupação, a vandalização que sofreu
aquela infraestrutura que recentemente começou a funcionar, mesmo com todo o sistema de segurança ali implantado é a palavra certa. Vamos voltar daqui a pouco, partirmos para o nosso último intervalo e daqui a pouco também para ouvir o Ende Inglês relativamente a esta medida que proíbe a comercialização e a pesagem de metal ferroso e não ferroso. Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Ende Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Estamos de regresso para a terceira e última parte do Jornal 7 Dias. O tema aqui em análise é a proibição da prática de pesagem e comercialização de metal ferroso e não ferroso no país. Ainda em inglês, um decreto que entrou em vigor na última semana com o encerramento de casas. Ainda a corrupção, que é um fenómeno real no país, poderá de alguma forma atrapalhar ou condicionar a implementação eficaz desta medida? Ou como é que se pode contornar isso? Eu acho que é uma questão prévia, né? Perceber se esta é uma medida mais adequada, se é uma medida eficaz, no sentido de endereçar o problema, não é? Certamente que o Estado tinha que dar um sinal em relação a esse aspecto, não é? Temos estado o país, né? Fez investimentos muito fortes, sérios em estruturas e infraestruturas, e o seu funcionamento tem sido comprometido com atos de vandalização, roubo, não é? E tem comprometido também o fornecimento de serviços públicos, água, fornecimento de água, fornecimento de energia elétrica, funcionamento dos sistemas de saneamento básico, já falamos aqui dos transportes, comboios, não é? Às populações, não é? Uma medida tinha que ser tomada. Agora, não temos mais informação, portanto, eu acho que, tendo em conta a dimensão do problema, os seus impactos, seria importante também ser revelado a informação de base que sustenta uma medida do género, né? Para que também nas nossas abordagens não fôssemos tão contra, né? A uma iniciativa que tem razão de ser, não é? Pela gravidade do assunto e aliás não é à toa que antes até de sair a medida, ouvimos o ministro de Estado, chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, dar nota que uma medida de género havia de ser tomada, não é? Portanto, há temas de segurança, não é? Mas depois é preciso equacionar com aspectos económicos e impactos sociais da medida, né? Tem implicações. Portanto, não devem só... compreende-se que há uma hierarquia de coisas, não é? Mas eu acho que, tal como a medida foi tomada, né? O texto, o espírito da medida, portanto, há uma componente de segurança muito forte e descurando os outros impactos. O que eu acho é que deveria se aplicar a mesma medida para todos, não é? Para todos, porque eu não tenho dúvidas, e diz isso implicitamente, né? Não tenho dúvidas que porque há uma cadeia de valor, porque parte do material ferroso, ou metálico ferroso e não ferroso, que está relacionado, porque este é o problema de fundo, que está relacionado com a sabotagem, danos, roubos de estruturas e infraestruturas de prestação de serviços públicos, vai parar para as siderurgias, para a indústria, né? Há uma cadeia de valor. Portanto, eles vão vendendo, né? E, portanto, terá sim, da mesma maneira, se for na prática, havendo uma ameaça, não é? Grave, então é preciso estancar uma situação grave, e eu acho que é o sentido da medida,
tomou essa decisão, não é? Mas eu acho que, para ser justa, devia ser aplicada a todos nesta fase e com uma indicação temporária. Inclusive essas siderurgias... Tudo. Suspender por um período, 6 meses, 3 meses. Após a suspensão, ou durante esse período, devia haver uma medida séria, forte, não é? de fiscalização, perceber exatamente, e ali, até antes de tomar essas medidas, é uma operação que tem que ser montada, né? Pode-se também correr o risco que, se não houver esta fiscalização, este controlo sério, pode-se correr o risco de, nestas siderurgias que estão excluídas, também haver algum material oriundo de ações de vandalismo? Com certeza, há este risco e esta possibilidade. Portanto, no dia seguinte à publicação desta medida, os órgãos de defesa, segurança, a comissão que seja, estaria a fazer vistoria, a passar pente fino a todas essas organizações, detectados materiais que estejam relacionados com vandalização de estruturas, infraestruturas públicas, perde-se a favor do Estado. Né? Isso gera dinheiro, é verdade, mas só perdeu ali, tem que recuperar e ganhar, não é? Porque senão o que é que vai acontecer? Não é? Vai-se perder o rastro disso, não é? E depois não podemos também misturar tudo e todos, não é? É verdade que há a possibilidade, portanto, de muita gente, que toda esta atividade, não é, estará comprometida com os atos de sabotagem, né? A compra, a venda desse material ferroso e não ferroso, não é? Mas por estarmos a tratar, e ali implicitamente o documento faz referência a isso, não é? São atividades licenciadas e que têm que ser protegidas. Portanto, se eu não fiz nada, né, e há os impactos, estou a criar emprego, fiz investimentos, porque os investimentos, e talvez seja a razão de ser das indústrias, porque é muito mais visível, e talvez, não é? É mais visível, né? Considerar, e até também para questões de interesse, né? Mas há, para além dos investimentos nas tanto equipamentos, máquinas, nas siderurgias e metalurgias, tanto os próprios interpostos, os quintais, o que seja, não é? As pessoas fizeram investimentos, mudaram os quintais, compraram carros. Eu estou aqui a referir, não é? Estou-me a referir à atividade lícita, não é? Portanto, porque, como bem disse o Rui, se o meu negócio é comprar sucatas de carros, não é? Portanto, não é uma atividade ilícita, por que é que vamos suspender o negócio? Portanto, então, eu acho que esta decisão deveria ter portanto, se não temos os elementos e sabemos que, pronto, algo tinha que ser tomado, era primeiro colocar todos mesmo, não haver 2 pesos e 2 medidas, não é? Mas não tendo os elementos, era separar as coisas e definir até quando esta medida vai gerar e vai durar, e o decreto não é claro em relação a este aspecto. Uma outra questão, e a curiosidade, é que, portanto, para além das instituições públicas, não há assim notícia, por exemplo, de haver vandalização de torres da Unitel, por exemplo, que também tem uma rede, não é? E o que nos leva a crer, e aí temos que fazer também meia culpa em relação a isso, que há fragilidades nos sistemas de segurança. Portanto, esse é um tema também da autoridade e capacidade do Estado, não é? Que tem que ser tratado, tem que ser endereçado, não é? Ao crime organizado, certamente, e é por isso que ter acesso, não é, ao trabalho que foi feito, que sustenta essa medida, poderia, perceber se estamos ou não no caminho mais certo para resolver de todo este problema, porque a questão de fundo é prevenir, não é? O resultado que nós queremos é ter menos roubos, menos vandalização, não é? E sim, concordo que os níveis de pobreza, desemprego podem
podem justificar ou estar relacionados com isso, mas, como bem disse, eu posso ter esta vontade, mas se tiver um país organizado com a autoridade do Estado, claramente que não vou conseguir. Eu, se conseguir, logo no segundo momento, vou ser apanhado. Portanto, havendo fragilidades, o Estado na situação em que está, certamente que há conluio e envolvimento de pessoas que deviam tomar conta, né? E por isso é que, portanto, a questão de informação de mais inteligência deveria explicar melhor o fenómeno, não é? E tomar as decisões que se impõem em relação a este assunto. Para além do encerramento, né? E esta medida administrativa, e que pode não ser eficaz, não é? Mas não posso já dizer que não vai ser, porque não tem outros elementos, né? Mas há formas de contornar isto. E este desafio não é um desafio único de Angola, não é um desafio único de países em desenvolvimento. Os países desenvolvidos também sofrem com este tema e não têm os níveis, e referindo-me aos países desenvolvidos, não têm os níveis de pobreza e desemprego como nós temos. Mas é uma oportunidade de negócio também, né? E, portanto, eles têm cuidado em relação a isso. O que é que o Reino Unido fez em 2013? Portanto, passou uma nova legislação chamada Scrap Metal Dealers Act, portanto, uma legislação sobre esse negócio, né? Uma regulamentação rigorosa sobre as casas de sucata e casas de peso, em que proibiu pagamentos em dinheiro total, não é? Obrigatoriedade de identificar os vendedores, o licenciamento obrigatório dessas casas, registro detalhado de todas as transações e poderes reforçados para a inspeção policial. Portanto, o caminho da regulamentação bem feita também é. E é por via disto, portanto, não suspenderam, não é? Não exararam, portanto, mas cada caso é um caso, um decreto para suspender ad eterno ao funcionamento das atividades das empresas que funcionavam e que realizavam esse negócio, empresas legais, mas tomaram medidas para rastrear estas operações, incluindo os meios de pagamento e o registro de quem vende. Outros países criminalizaram também, e nesse caso, por exemplo, a África do Sul criminalizou especificamente o receptor de material roubado, o Second Hand Act, portanto, penalizações severas para os sucateiros que comprem bens sem prova de origem, responsabilização criminal do comprador, não só o ladrão, e o encerramento dos espaços. Portanto, com essas medidas resultaram substancialmente os temas da vandalização. Ainda o Reino Unido, os Estados Unidos e mesmo a África do Sul, o que fez foi também, como medida para lutar contra este fenómeno, introduziram mecanismos de marcação e rastreio de materiais metálicos. Portanto, há um líquido invisível com código químico único aplicado, por exemplo, em cabos, tampas e equipamentos, não é, que podem ser verificáveis, não é, por ultravioleta e associar, portanto, a origem, não é? Com estes mecanismos, não é, nós podemos também endereçar. Finalizando, eu pessoalmente visitei uma empresa há alguns anos fora do país, em que eles, portanto, e o país adotou esta medida, passaram a utilizar, porque há um roubo grande. Portanto, isso é um negócio, não é à toa que depois a exportação é um negócio internacional. Portanto, as tampas de esgoto deixaram de ser ferrosas, não é? Portanto, tem um material, portanto, assim, muito duro, fibra de metal, plástica, que tem capacidade de aguentar peso muito forte. Portanto, é altura também nas ações, que não, e é por isso que depois nos processos de tomada de decisão faz muita diferença ter pessoas com
várias sensibilidades. Né? Faz parte dos sonhos no início portanto, avançados aqui, sim, né? Sim, por isso é que, e para finalizar mesmo, portanto, temos que encontrar várias medidas e como disseram dois amigos distintos em relação aos vários desafios que enfrentamos, um disse, olha, o problema da Angola são juristas formados em Angola e economistas que estudaram fora do país. E o outro diz, o problema da Angola é porque ainda existe muito FAPLA, tá vendo? As medidas são a FAPLA. Portanto, é para fechar. Portanto, eu acho que, né? Temos que alargar e assegurar que nos processos de tomada de decisão, para além de pessoas com um perfil técnico bom, não sejam, portanto, depois pessoas também que estejam elas próprias envolvidas, e aí estou a falar da questão ética e moral, elas próprias envolvidas nessas formas fáceis e danosas de ganhar muito dinheiro em detrimento do bem-estar e progresso do nosso país. Claro, ou seja, penalizar alguns e beneficiar outros. Rui, ainda em relação a este assunto, mas muito rápido mesmo, porque temos que ir para os recados e encerrar, tem mais algum dado? Sim. Queria só colocar aqui uma questão que, de certo modo, está relacionada e que tem a ver com o facto de, no final do ano passado, exatamente no mês de dezembro, o Tribunal Constitucional ter declarado inconstitucionais algumas normas da lei, chamada lei do vandalismo, ou contra o vandalismo. E então, o que está, de certo modo, a acontecer é que, conforme está, neste momento, há aí uma fragilidade e os vândalos, não é? Poderão estar a ter a vida um bocado facilitada, porque a lei tem que ser aplicada. Portanto, acho que era... Mas, Rui, no nosso ordenamento jurídico atual é possível sancionar essas pessoas. Exatamente. Não há um vazio legal propriamente. Pois, exato. Mas, quer dizer, aqui este meu alerta final seria até mais para os nossos deputados, para que rapidamente conformem a lei à Constituição e que tenhamos esta lei aprovada e validada pelo Tribunal Constitucional, portanto, sendo mais uma ferramenta para travarmos todo este processo que sabota praticamente a nossa economia e a nossa vida comum. Com certeza é um assunto que terá outros desenvolvimentos com esta discussão parlamentar relativamente a esta lei de vandalização de bens públicos, que também abre outro debate, e vamos também, se calhar, voltar a abordar aqui na análise semanal que temos. E para fechar, vamos então, porque já não temos tempo para entrar na questão do estatuto das ONGs, também um tema que ainda vai merecer aqui análise no seu jornal 7 dias, mas é o momento para os recados. Zé Guerreiro, que recados é que ficam para esta edição? Mais do que um recado, é uma homenagem. Um recado para algumas instituições do Estado que deveriam fazer estas e muitas ações mais no quadro da solidariedade social. Por isso, a homenagem é para a Bolsa Solidária da UILA. Esta é uma rede de solidariedade criada e a funcionar nas redes sociais, nomeadamente no WhatsApp. Que eu saiba, no WhatsApp, porque eu não tenho outras redes sociais. Foi o pensamento e a iniciativa de uma senhora da UILA, eu penso que se chama Maria Silva, com muita sensibilidade para questões sociais, com um coração muito grande para ajudar e uma empatia tremenda para fazer pontes, obter apoios e juntar outras pessoas solidárias, né? Fazem pequenas coisas, mas que no fim do dia são muito grandes coisas. E aliás, como temos falado e falei anteriormente, até há questões que os serviços de Estado que têm meios e recursos deveriam fazer e pouco conseguem fazer. E a Bolsa Solidária da UILA é só um grupo do WhatsApp, com o núcleo principal na UILA. Nasceu em 2017, no ano da esperança e do sonho.
E note-se que foi em 2025 que tiveram muito mais trabalho. Deve-nos fazer pensar. Tratamentos diversos, lábios leporinos, pé boto, outros deficientes físicos, problemas oncológicos com crianças, etc, etc, etc. Sempre no apoio a pobres e desfavorecidos. Mas também na obtenção de necessidades materiais, cadeiras de rodas, muletas, apoio à alimentação, pré ou pós-tratamento, etc, etc. Como é que funciona esta bolsa? Uns detectam os necessitados de apoio. Isto é colocado no grupo do WhatsApp. Outros arranjam as passagens aéreas do autocarro. Porque os doentes, como se sabe, né, como se calcula, vêm maioritariamente das províncias, né? Porque é aqui onde estão os grandes hospitais e lá nas províncias não tem nem um centro médico para tratar alguns assuntos. Os locais de tratamento estão sempre centralizados em Luanda, como aliás noutras atividades, né? Portanto, uns detectam os dados de apoio, outros arranjam as passagens aéreas do autocarro, quando digo arranjam, pagam para o doente e para a família, para a mãe, para o pai, para a irmã. Outros ajudam com os alojamentos em Luanda, a alojar essas famílias. Outros ajudam os contatos com as instituições de saúde. E no final, os próprios médicos e enfermeiros, que também deu o seu contributo. Toda esta cadeia de pessoas, do início ao fim, é pro bono. Ninguém cobra nada. Pelo contrário, dão dinheiro do seu bolso, dão o seu tempo e dão a sua rede de contactos. Vamos dar atenção a esta Bolsa Solidária da Willa e vamos ser cada vez mais pessoas a apoiar. A nossa homenagem a esta Bolsa Solidária da Willa. Era só. Obrigado, José Guerreiro, pelo recado. Adbaio uns recados para esta edição. Isso é do meu tempo aos colegas. Rui de Castro. Bem, eu trazia aqui uns 2 ou 3 recados. O primeiro deles tem a ver com o nosso aeroporto. Eu agora neste período do fim de ano tive a oportunidade de visitar um país vizinho e mais uma vez fiquei maravilhado com a obra, com toda aquela imponência do novo aeroporto, pese embora, não é, o facto de para lá chegar se demorar muito tempo, mas pronto, são as contingências, temos que nos habituar a elas. Agora, o que é que eu trazia de facto como recado? É que para embarcar mudamos de sala, de porta de embarque 3 vezes. Postos no avião, um Boeing 737, começamos a sentir o avião a baixar e então foi-nos dito que estavam a baixar o macaco hidráulico porque o avião tinha que ser elevado daquela forma para ficar à altura da manga de embarque. Bom, não sei como é que isto é possível, mas o certo é que ocorreu e foi a informação que nos deram no avião. À chegada, e é uma situação que tem sido recorrente e é muito comentada nas redes sociais, a demora para os passageiros saírem do avião, por causa da famosa manga. E até já foi criado aqui um novo elemento que é o jovem da manga parece que está numa outra manga, por isso é que temos que esperar. Pois então, já que o jovem da manga se calhar não apareceu, tivemos de descer na velha autoescada, caminhar pela pista e subir para uma escada que deu
portanto, que dava para uma manga e daí seguirmos para o resto do aeroporto. Portanto, passageiros, estrangeiros, pessoas idosas, crianças, quer dizer, ficou ali um espetáculo que não é nada dignificante, e nós que até estamos a querer trazer turistas e, portanto, é uma questão que quem está a gerir o aeroporto tem que resolver rapidamente. Por falar em turismo, no final do ano também foi anunciado que vai passar a ser aplicada a taxa de turismo, e os hóspedes de unidades turísticas como hotéis, resorts, reservas de animais, portanto, vão ter de pagar uma taxa suplementar quando nós ainda temos um serviço de muito baixa qualidade e ainda estamos em fase de atração de turistas. Portanto, se ainda estamos nesta fase, não sei se realmente já é de se aplicar esta taxa de turismo. É claro que estamos com dificuldades financeiras, que estamos à procura de todos os pontos onde se possa faturar, mas também isto poderá ser uma faca de dois gumes, porque poderá, em vez de atrair, repelir potenciais turistas. A outra questão tem a ver com a comunicação do Executivo, que foi um dos elementos que até fez parte das considerações do Zé Guerreiro logo a abrir. A quando da aprovação do Orçamento Geral do Estado para 2026, nós ouvimos que pela primeira vez o seu financiamento seria garantido pelo setor não petrolífero, numa dimensão maior do que a do setor petrolífero. Bom, e sobre isso levantaram-se algumas questões, eu próprio também coloquei aqui, mas esta semana a notícia é de que o governo terá de se endividar interna e externamente em mais de 15 mil milhões de dólares, portanto, o correspondente a 50% do Orçamento Geral do Estado. Ou seja, metade do Orçamento Geral do Estado não virá nem dos setores petrolíferos nem não petrolíferos, virá do endividamento ao exterior. Portanto, a comunicação, para ser mais assertiva, e já que estes endividamentos não estão a acontecer pela primeira vez, não é? Mas a inicial deveria já ter contemplado que, de facto, quase que o grosso do financiamento iria ser através deste género de endividamento. Por último, uma palavra relativa à Venezuela. E não é para me referir àquilo que aconteceu e que, de facto, do meu ponto de vista, é o regresso ao tempo dos conquistadores bárbaros e que é, de facto, uma afronta ao direito internacional. O que eu queria mencionar aqui, a terminar, é a forma como estes assuntos são tratados na nossa mídia. O presidente da Venezuela, Maduro, e a sua esposa, Maduro, foi eleito democraticamente, reconhecido pela larga maioria
dos países e, portanto, tem de ser respeitado como tal. Ele e a mulher foram raptados. O termo é raptados. A nossa imprensa tratou-os como tendo sido capturados. Quer dizer, como se fossem delinquentes ou tivessem cometido crimes de âmbito outro, não é? Portanto, ao recebermos estas notícias pela imprensa ocidental, que caracterizou Nicolás Maduro como tendo sido capturado, nós temos que ter também o cuidado de corrigir para aquela que é a verdade. E a verdade é que eles não foram capturados, foram, de facto, raptados. Obrigado, Rui. Ficou o recado em inglês para fechar. Olha, 3 notas, 2 delas relacionadas com o que tivemos a falar no primeiro e no segundo, né? Ponto. Nós continuamos a ser, isto por causa da eficácia das medidas, né? E sobretudo das medidas administrativas, né? Eu recentemente assisti mais uma vez o abastecimento de bidões, não é? De muitos bidões, portanto, pessoas que vêm com aquelas motas que o Adebayo faz muita referência em relação que são utilizadas para o transporte de água, não é? Geralmente vemos bidões amarelos para transportar água para aquelas zonas, venda, né? Comercialização de água para aquelas zonas onde não há um fornecimento regular de água. Mas recente... O país todo. Sim. Pois parece que agora é a forma. Periferia, Talatona, é o normal. Mas vi isto ocorrer recentemente aqui mesmo em Luanda. Estava a abastecer a viatura. Estava uma dessas motas, Caleluias, como chamam, com vários bidões de combustível, né? Portanto, como é que é possível, num contexto em que temos o tema do contrabando de combustível, que se permite, não é, sem registro e acompanhamento, não é? Não me parece que haja, que regularmente pessoas abasteçam quantidades, portanto, naquilo que vi, uma daquelas motas tem com certeza a possibilidade de levar 200 litros por vez. Agora imagina quantas viagens deve fazer e o que é que está a acontecer, né? Portanto, depois nós nos assustamos. Mas temos leis, né? Fez-se um grande barulho em relação a isso, mas na prática as causas e a operação continua de outra forma. E este é o risco que podemos ter em relação ao tema do material ferroso, né? Ainda sobre isto, o ano passado nós, sobretudo aqui em Luanda, não é? Acho que foi o governo provincial, há um regulamento que proibia a venda de produtos frescos, carne, peixe na via pública. O que vemos ainda acontecer, e eu vi recentemente, vejo, não é? Portanto, não só nos mercados oficiais, mas na rua, e particularmente estive a ver aí no Benfica, carne e peixe a ser vendido da taberna da estrada, não é? E o que me remete ao tema da autoridade do Estado, não é? E capacidade do Estado em resolver esses assuntos, obviamente num contexto social desafiante, mas a reflexão que eu queria aqui fazer era saber se tivéssemos continuado e se a Operação Restauro, que iniciou em 2018, creio, 2017, se não tivesse sido abortada ou se tivesse continuado, será que estes problemas a que me referi agora e o tema da venda do material ferroso e a vandalização não teriam sido já terminados? Porque estamos a falar de um horizonte temporal suficientemente longo para atuar, compreender as dinâmicas de um determinado crime, né? E contravenções, né? Mas isso remete-se ainda àquela questão, não é? Portanto, será que não há mesmo forças a lutarem para que esse esforço não evolua, não é? Porque em relação
ao comércio informal, ao tema de conseguirmos e assegurar, não é? Obviamente, inicialmente com alguma discussão, reflexão e negociação, de termos cadeias de distribuição. O que acontece é que andamos a lutar para a formalização, não é? E acabar com o negócio informal nas ruas, mas perseguindo apenas as zungueiras, né? Quando sabemos que há grandes grupos empresariais, e é sempre essa questão, e o mesmo, não é tendência, né? Mas a mesma forma de atuar está em relação ao material ferroso, é a mesma coisa. Portanto, nós temos sempre, portanto, como há uma cadeia de valor, temos grupos grandes que apostam nesta atividade, importam muita, portanto, nesse caso comida, alimentos, mas não investem em formas de distribuir, não é? E a forma de distribuir é pelo mercado informal, não é? E por que é que não investem? Portanto, na prática é utilizar, portanto, mão de obra barata. O trabalho é mais cômodo, trabalho pouco digno e temos certamente rendimentos mais elevados. Portanto, tem que haver medidas que assegurem que, e nós já referimos isto antes, não é? Portanto, operações de comércio internacional, sobretudo importação, a partir de uma determinada escala e volume, não é? Tem que ficar provado que há circuitos formais de distribuição, não é? E comercialização. Portanto, nós temos grossistas, é verdade, mas é de assegurar que essas pessoas, o mesmo rigor que queremos ter em relação ao rastreio do equipamento, né? Ferroso, né? Que advém do vandalismo de infraestruturas públicas. Nesse caso estamos a falar de alimentos, não é a mesma coisa, mas os danos económicos e sociais são tão graves quanto aqueles. Portanto, é preciso estabelecer isso. Por outro lado, eu penso, e por último, para terminar, tem estado a ocorrer muitas mortes súbitas, não é? De pessoas, inicialmente eram com algumas idades e hoje, infelizmente, estamos a assistir de pessoas muito jovens, não é? Portanto, e trago isto para dizer que eu acho que não é? Isto não porque nos toca, né? Porque nós sentimos isso mais na pele quando nos toca e sentimos o problema. Infelizmente tivemos no início deste ano uma situação de um familiar muito próximo, um jovem de 20 anos, mas lembro-me de estar no fim de ano numa festa e estar uma pessoa a ouvir uma música, a dizer que gostava, quer dizer, que aquela música tinha um sabor agridoce, portanto, doce porque era de facto uma boa música, mas a parte amarga aprendia-se com o facto de um irmão que gostava da música ter perecido, né, ter morrido, e de forma súbita, né, tinha 46 anos, não é, neste ano, né, ao longo deste ano. Portanto, estava a conviver e caiu e ali ficou. E o que geralmente, né, nas autópsias é, portanto, sempre ataque cardíaco fulminante, né? Portanto, eu acho que é a altura de os órgãos de saúde pública, de saúde, portanto, se calhar esclarecerem, não é? Para percebermos o que é que se está a passar, não é? Porque não é normal. Alguma coisa estará a acontecer e é importante informar a população, não é? E também gizarem-se medidas para prevenir, não é? Mortes, sobretudo de pessoas que, portanto, na flor da idade, que têm muito a dar e que contamos com eles, portanto, nas nossas famílias e para o desenvolvimento, né? E para a sociedade, para o país. Né? Sobre isto, Adebayo, queria acrescentar eu subscrevo integralmente aquilo que o Enda referiu. E de resto, estar em grupo tem essas vantagens. Né? Eu tinha durante a semana pensado neste tema e o caso que o Enda referiu é o mesmo, por sinal,
o jovem em causa foi colega de um dos meus filhos, mas para lá disso é que naquela semana, durante a semana, eu vi uma notícia na televisão, na TPA neste caso, retratando uma reportagem, creio que, do novo hospital militar Comandante Pedalé, assim que se chama, creio, não é? Onde se dizia que neste período tão curto em que o hospital está a funcionar, o hospital registrou cerca de 500 pacientes com AVCs, não é? E levantou-me o mesmo questionamento, né? Por um lado porque a televisão infelizmente não aprofundou a abordagem como deveria, não é? E a matéria depois ficou a falar mais sobre a formação de médicos e outras coisas mais, não tocando mais a fundo nesse problema sério, não é? Mas por outro lado porque fez-me pensar a necessidade do próprio Ministério da Saúde, não é? E as universidades que tenham os cursos de medicina precisarem de desenvolver estudos para percebermos efetivamente o que é que pode estar a acontecer, não é? A razão porque estamos a assistir nos últimos meses um número elevado de casos, muitos deles terminam infelizmente em morte, mas outros deixam as pessoas num estado ou numa situação verdadeiramente difícil. Para lá disso, não é? Há aí publicamente ondas de gripes e outro tipo de situações que era importante que as autoridades de saúde viessem a terreiro explicar a razão de ser, a forma como as pessoas devem... E isso deve ser uma abordagem reiterada, sistemática, para efetivamente se massificar essa comunicação e a sociedade estar mais ou menos sensibilizada e adotar as medidas preventivas nesse sentido, não é? Mas esta situação dos AVCs, estando já a atingir grupos etários mais novos, é verdadeiramente preocupante e talvez fosse mesmo pertinente termos aqui explicações, mesmo que não no imediato, mas pelo menos estudos para aferir-se efetivamente a gravidade, porque se naquela unidade hospitalar, que é nova, foram 500 casos nesses poucos meses, eu não quero imaginar que números terão os outros hospitais mais antigos e que estão a funcionar normalmente. Ficou o recado e também fica aqui o final desta edição do Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva, a primeira referente a este ano de 2026. Poderemos voltar a ser ouvidos através da nossa página no YouTube, Jornal 7 Dias, ainda no site da LAC, www.lacluanda.co.ao ou através da plataforma www.radioplaydigital.com. Agradecer a presença dos nossos comentadores residentes, José Guerreiro, Rui de Castro, o Enda Inglês, o Adebayo Vuns. O nosso abraço também ao Gustavo da Conceição. Ficam as despedidas da equipa LAC, da Direção de Informação, com Emanuel Catelina e Ricardo Dias na técnica, e a apresentação foi do José Silva. Voltaremos a estar juntos na próxima segunda-feira. Bom dia, boa semana. Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Enda Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias, aqui na LAC.